Tudo começou há 53 anos. No dia 25 de julho de 1963, a Junta da Freguesia de Campelos, já existente desde 1945, e o pároco de Santa Maria do Castelo de Torres Vedras, Padre Joaquim Maria de Sousa, pediram ao Sr. Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom Manuel Cerejeira, a criação da paróquia de Campelos. Cerca de 11 meses depois, a 25 de agosto de 1964, o Cardeal Cerejeira passou o decreto que originou a paróquia de Campelos e que entrou em vigor a 7 de outubro do mesmo ano, dia de Nossa Senhora do Rosário. Até ao estabelecimento da paróquia, os campelenses procuraram dar resposta à sua vida cristã em localidades próximas. O local de culto público mais antigo de Campelos é a Igreja de Santo António, que se encontra ainda ao serviço da paróquia. O templo foi construído entre os anos de 1905 e 1910. O impulso para a edificação da igreja foi dado pelo pároco e, simultaneamente, presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, o cônego e comendador António Francisco da Silva, que nomeou 4 campelenses para constituírem uma comissão para a construção do templo e pedirem um subsídio ao Ministério das Obras Públicas no valor de 300 mil réis. O auxílio monetário foi aprovado a 11 de dezembro de 1905. O terreno para construir a igreja foi comprado pelo pároco por 18 mil réis. A capela foi inaugurada e consagrada a Santo António numa segunda-feira, dia do seu padroeiro, 13 de junho de 1910. De 1970 a 1979, a Igreja de Santo António recebe o primeiro restauro. O segundo teve lugar entre os anos de 1983 e 1985. Entre 1992 e 1995, foram realizadas as obras de maior restauro arquitetónico e paisagístico que nos dão hoje a imagem que se tem. Realça-se que a Igreja de Santo António é o primeiro equipamento público na área da freguesia de Campelos, indispensável, conjuntamente com o cemitério, para a criação da respectiva freguesia, que ocorreu passados 35 anos, a 24 de novembro de 1945. Passados 54 anos, é a paróquia. E menos de 100 anos depois, o lugar de Campelos, o mais recente da paróquia, é levado à categoria de vila, a 21 de junho de 1995. Para a consolidação da comunidade cristã, a população juntou-se para construir uma residência para o pároco. Apesar de se desconhecer a data da edificação da casa paroquial, que os mais idosos dizem ser por volta de 1930, sabe-se que o terreno foi oferecido por Luís António. Antes da existência da residência, alguns padres viveram na casa do António de Albergaria. Supõe-se que o primeiro sacerdote a viver na casa paroquial foi o padre António Lima. Foi também na casa paroquial que funcionou o posto escolar de Campelos de 1936 a outubro de 1949, data em que a escola entrou em funcionamento. A atual casa paroquial, junto à primeira, foi construída entre 1964 e 1966. Já sofreu várias obras de remodelação entretanto. Antes da existência de um cemitério em Campelos, os funerais realizavam-se tanto em São Lourenço dos Francos, Miragaia, como em Santa Maria do Castelo, Torres Vedras. Falamos de 2 a 3 séculos anteriores ao atual, e quando as acessibilidades que hoje conhecemos não existiam e a deslocação para Torres Vedras fazia-se de burro, pelo que levavam várias horas a concretizar uma viagem. Não se conhece em pormenor como se desencadeou o processo de construção do cemitério, mas deduz-se que tenha partido da Comissão de Melhoramentos de Campelos, que tinha como propósito dotar a localidade de equipamentos coletivos fundamentais para o desenvolvimento de Campelos e fazer com que, simultaneamente, a localidade adquirisse o estatuto de freguesia. Em janeiro de 1934, é aprovada pelo Governo a construção do cemitério. No mesmo ano, em novembro, as obras estavam concluídas e custaram 10.948 réis e 30 centavos. Em fevereiro de 1935, foi autorizada a abertura do cemitério, que foi benzido pelo padre Manuel António Vieira, também conhecido por Padre Pistola. O cemitério foi ampliado em 1982
e 2012. Em 1940 foi lançada a primeira pedra da construção do templo que existe na Cabeça Gorda. 10 anos depois, e com a capela ainda em construção, a igreja começou a servir para culto. A inauguração do templo realizou-se em 15 de agosto de 1954 e foi benzida pelo arcipreste Padre Joaquim Maria de Sousa. Contou também com a presença do presidente da Câmara de Torres Vedras e do governador do distrito. A igreja de Nossa Senhora de Fátima sofreu obras de ampliação que decorreram de 1985 a 1987. Em 1969, foi escolhido o melhor local e elaborado o projeto de arquitetura da nova igreja de Campelos. No ano seguinte, a comunidade comprou o terreno e começaram as obras. Em dezembro de 1970, foi benzida a primeira pedra pelo arcebispo de Militene e vigário-geral do Patriarcado de Lisboa, Dom António Monteiro. A conclusão das obras aconteceu em 19 de dezembro de 1976 e a igreja foi benzida pelo Cardeal Patriarca de Lisboa, Dom António Ribeiro. Em 1989, a Igreja do Imaculado Coração de Maria teve obras de melhoria e adaptação. Já entre os anos de 1997 e 2001 foram realizadas obras para grande reparação. As diligências para a construção da Capela da Sagrada Família, no Casal das Giestas, iniciaram-se em 1988. Uma parcela do terreno foi adquirida por Joaquim da Silva, outra pelo seu pai, ainda outra foi oferecida, tendo sido aprovada a construção em 1990 pelo Patriarcado de Lisboa. A primeira celebração eucarística teve lugar no mesmo ano, em setembro, com a igreja ainda em obras. As obras duraram 7 anos e a 14 de julho de 1996 a capela foi inaugurada e abençoada por Dom António Ribeiro. A minha verdadeira igreja são as pessoas. As pessoas são as pedras angulares da minha igreja. Só com estas pedras angulares é que eu tenho conseguido fazer obra. Já dizia Joaquim da Silva, o homem que desenvolveu os principais esforços para a construção desta igreja. Mais importante que os espaços físicos foi e são os valores transmitidos. A união e o amor à terra, a aprendizagem e a prática de vida em comunidade. O Cardeal Patriarca Dom Manuel Clemente, no prefácio do livro Memória e História da Paróquia de Campelos, escreve que Campelos ilustra no seu caso particular o que sucedeu em termos sociais, culturais e religiosos nesta florescente zona extremanha. Campelos foi das últimas paróquias a demarcar-se, sem que tal alterasse a sua identificação original com o conjunto das paróquias vizinhas. A Igreja é o povo de Deus que caminha à luz da sua palavra e que é alimentada pelos sacramentos da vida do seu Filho Jesus.